Algumas pessoas vão dizer que é difícil fazer filosofia em momentos difíceis. Ou é difícil produzir uma filosofia em meio a guerras. Mas existem pessoas que se destacam em meio a estas guerras. E hoje eu estou indo aqui para a 8ª aula sobre uma iniciação para você aí que está começando a se aventurar nos estudos da filosofia. Já estou indo aí para essa 8ª aula. Se você quiser acompanhar essas aulas desde o começo, vou deixar o link aqui para você. Bem, como eu já falei em alguns vídeos, para fazer filosofia, você tem que ter radicalidade e na raiz da questão. Você tem que ter rigor, não ficar no superficial ou não ficar na hipocrisia de filosofar e não aplicar a sua filosofia, mas além de ter rigor, aplicar e depois olhar no todo ou de forma holística. Profundidade, rigor e no todo. A gente desenvolvendo essa filosofia, saindo lá da Grécia com os pré-socráticos, passamos por Sócrates, Platão, Aristóteles, sobre estoicismo, epicurismo e período helenístico. Agora estamos chegando em um período que é muito importante, porque é um período a qual está tendo as misturas da filosofia grega, do pensamento judeu e da cultura romana. Como assim? Muitas pessoas vão dizer que os gregos nos deram filósofos, os romanos nos deram juristas ou advogados e os judeus nos deram sacerdotes. Mas antes de aprofundar mais aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Para você ter uma narração assim bíblica sobre o período helenístico, eu convido você a ler Marcabeus 1, onde lá no primeiro capítulo de Marcabeus está narrando sobre Alexandre o Grande e já está narrando após a sua morte a divisão do Império Macedônico e os males que, segundo os judeus, o Império Macedônico ou o Império Helenístico ou helenista, os males que ele promoveu para o povo judeu. E Marcabeus é um livro da Bíblia, tem Marcabeus 1, Marcabeus 2, onde mostra como os judeus lutaram contra essa helenização do próprio judaísmo, ou contra essa aplicação de novos deuses ou de deuses pagãos ou pagãos para esse povo judeu. E o povo judeu lutando ali para afirmar sua religião, para afirmar sua fé e para afirmar sua cultura. De forma específica, é a luta que os judeus estavam fazendo contra o Império Macedônico ou contra os descendentes do Império Macedônico. Podemos dizer que, em corpo, quem ganhou a batalha cultural ou de império foi Roma. Mas em alma, quem ganhou essa batalha mesmo foi os helênicos ou os macedônicos, divulgando a cultura grega. Por quê? Mesmo com a queda do Império Macedônico, a alma dos ensinamentos estoicos, epicuristas, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, dos pré-socráticos, sobreviveram dentro do Império Romano. No primeiro grau, a gente pode dizer que os macedônicos, ou especialmente a Grécia, nos deixaram filósofos. O que é um filósofo? Filósofo é aquela pessoa que para pensar a realidade, para pensar a vida
e buscar uma alternativa, ou simplesmente buscar um estilo de vida que coincide com a sua fala e com a sua ação. Já no tempo cristão, houve um homem chamado Marco Aurélio, que é um imperador e ao mesmo tempo filósofo estoico. Ele agradecia por ter uma boa mãe, por ter um bom pai e por ter bons educadores, ou por ter bons tutores. Ele não simplesmente se vangloriava por ser quem ele era, mas se vangloriava por ter de educadores quem ele teve, por ter uma condição especial para formar o caráter dele, para formar a virtude dele. Marco Aurélio, não é à toa que ele se aprofundou nos estudos do estoicismo. Ele levou tão a sério a sua prática estoica que ele foi um imperador. Quando estava tendo a cremação de mais de 2.000 homens por dia quando ia para a guerra, ele estava lá no campo de batalha, junto com sua tropa, assistindo à cremação dos seus homens. E ao mesmo tempo ele estava no campo de batalha, ajudando na cura ou no resgate daquelas pessoas que foram feridas durante a guerra. Enquanto isso, Atenas já nesse período, ela perdeu a sua força. E os seus filhos, ou os seus descendentes, ou os seus cidadãos, estavam indo para as Alexandrias, para as regiões dominadas por Roma, para ensinar os dominadores a filosofia grega. Os filhos atenienses começaram a ser repetidores daquilo que os pré-socráticos ensinaram, daquilo que Platão ensinou, daquilo que Aristóteles ensinou. Porque o espírito de Atenas estava morto, a alma de Atenas estava morta. Então, eles só ficaram repetindo a cultura, os ensinamentos dos antigos filósofos. Por isso que muitas pessoas vão dizer que o período helenístico e o período do Império Romano foi mais uma reafirmação da filosofia grega, o nascimento de correntes filosóficas mais práticas, inspiradas muito na cultura indiana, especialmente ali no budismo, fundida muito com a influência da religião persa, que é o zoroastrismo, que nesse meio período aí começou a nascer uma corrente filosófica ou religiosa chamada de maniqueísmo, e ao mesmo tempo estava tendo a junção ou a mistura cultural da filosofia grega junto com o direito romano. Porque você sabe, Roma era dividida na seguinte questão: tinha os patrícios, tinha os plebeus e tinha os camponeses. Os patrícios eram os ricos da aristocracia, vamos colocar assim, os mais ricos. Os plebeus eram os donos de terras ou os comerciantes. E os camponeses eram os que trabalhavam para os plebeus ou que viviam em terras dos patrícios. E tinha uma segunda classe, que era a classe dos escravos, ou seja, aquelas pessoas que foram pegadas ou que foram conquistadas através das inúmeras guerras. Então, nesse período, não estava tendo tempo para fazer filosofia, mas estava tendo tempo ainda para continuar a divulgação da cultura helênica e para criar leis para não causar mais caos. Porque nesse período aí do século 3 antes do nascimento de Jesus Cristo e do século 6 até depois do nascimento de Jesus Cristo, com a queda do Império Romano, para você ter uma ideia, a população de Atenas estava por volta aí de 500 mil habitantes, como eu já falei lá por volta do século 4 antes de Cristo.
Aí você imagina o Império Macedônico se tornando um império, não mais a cidade, como já falei, um cosmopolitismo. Depois vem o Império Romano, que expande mais o império dele ainda, unifica, tenta fazer uma unificação, tem uma só lei. E você percebe que vai ter um cara que é chamado Cícero, que ele tenta fazer uma norma ou uma lei bem baseada nos estoicos de que existe uma lei universal. Por que Cícero começa a colocar isso? Porque existiam muitas culturas dos gauleses, dos romanos, dos judeus, dos atenienses. Então, além dessa adversidade que existia, precisava existir uma lei que permeava todo mundo, que fazia todo mundo ter igualdade. Aí já está começando um pensamento jurista de uma lei que faz todo mundo ser igual, mesmo no meio às adversidades culturais e religiosas. Então aqui já é uma perspectiva até jurídica de pensar o todo, não as partes individuais. Então, como falando, nessa expansão do império aí, o império ele já estava controlando mais de 15 a 20 milhões de pessoas. Imagina um império controlando mais de 15 a 20 milhões de pessoas naquela época. Hoje a gente consegue, numa facilidade maior, que nem o Brasil. Hoje o Brasil tem mais ou menos aí seus 210 milhões de habitantes e conseguimos controlar isso tudo. Mas imagina em um período que não era estável, mas que estava a todo momento pipocando guerras, e o Império conseguir manter o controle de mais de 15 a 20 milhões de pessoas. E o Império sempre crescendo mais. E sempre que crescia, subjugava outras nações, subjugava outros povos. Imagina você tentar fazer filosofia em meio a uma instabilidade dessa, em meio a um mundo que estava em constante mudança, em constante guerra. E Marco Aurélio fazia sua filosofia estoica. Cícero fazia sua forma jurídica de pensar de forma no todo. Marco Aurélio, no rigor de uma prática, de uma norma estoica, e Cícero, numa visão no todo. Gostou do assunto aqui, dessa explicação mais simples sobre esse período? E o próximo vídeo aí eu já vou entrar na questão do cristianismo, sobre Jesus e um dos grandes divulgadores do cristianismo, que é Paulo, ou melhor dizendo, Saulo de Tarso, que foi passado para ser Paulo. Essa já será a 9ª aula. Já vou entrar no cristianismo e assim a gente vai desenvolvendo o nosso pensamento aqui. Muito obrigado por você estar acompanhando aqui. O que você conseguiu pegar aí, captar aqui. E se estiver gostando aí, dá aquele seu like aí que isso ajuda bastante. E compartilha para mais pessoas também, ok? Tchau, tchau!